Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou continuar com o meu vlog de leitura de A Sociedade do Anel. Gente, eu já estou muito empolgada, porque assim, eu tô triste e empolgada. Estou triste porque o Gandalf ficou nas profundezas de Moria, mas eu tô muito feliz mesmo, porque assim, essa cena é incrível, incrível. Eu já gostava muito dela nos filmes, né? Que eu já tinha assistido o filme. Mas ela aqui, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se você nunca leu O Senhor dos Anéis, por favor, só digo isso. Leia. Imediatamente. Então, vamos lá. Eu tô colocando muito os carros na frente dos bois. Quando eu falei com vocês no último vídeo sobre a Sociedade do Anel, eu estava ali no Conselho de Elrond, né? Então eles saíram para o sul, caminhando. Gente, assim, no filme, a minha referência toda é o filme, né? No filme, a gente tem uma noção, assim, que eles andam bastante, mas, minha gente, como esse povo anda? Esse povo anda demais, anda, assim, num nível que, nossa senhora. Eu falei com vocês da última vez do Um Punhal no Escuro, que é quando o Frodo é atingido lá, né, no topo do vento, e tem toda aquela coisa que ele colocou o anel, não deveria ter colocado, o espectro vai lá e perfura o braço dele, aí tem aquela coisa toda, aquela comoção toda, a gente vai morrer, a gente vai viver, enfim, não morremos, conseguimos passar. Falei com vocês, né, daquela parte que o Frodo fica já na travessia, já bem praticamente nos portões de Valfenda, que fica aquela questão, né, ali no rio, e aí o Elrond tem aquele encantamento, né, o rio tem aquele encantamento que não deixa os espectros passarem. Ok. Depois disso, nós temos o Frodo, que eu acho que eu conversei com vocês sobre isso. Nós temos um Frodo bem debilitado, querendo saber o que foi que aconteceu, conversando com Gandalf. Beleza. Depois daí, a gente tem o conselho, né? No conselho de Elrond, a gente fica sabendo das histórias, né, daquele povo. Eu não vou contar aqui muito detalhado para vocês, porque essa parte é muito interessante, então é bom você ir pegando essas coisas à medida que você for lendo. Mas assim, o que eu posso falar é que o Sauron tentou comprar todos os povos. Homens, anões, elfos, não os hobbits. Por quê? Porque os hobbits meio que eles vivem no condado, eles vivem tão longe que meio que o resto do povo, o resto dos povos, né, melhor dizendo, esquece que eles existem. É por isso que a demanda cai sobre os hobbits, porque meio que ninguém liga. E eles são do povo pequeno, né? Eles são tão miudinhos, tão pequenininhos, que eles não vão fazer nada, eles não têm potencial de fazer nada. E é aí onde eles têm a vantagem, porque eles são tão subestimados que eles conseguem sim fazer alguma coisa na demanda do anel. E aí a gente fica sabendo aqui que o Sauron mandou um dos espectros, né, ir lá falar com o pessoal dos anões. E eles não aceitaram, né? Eles meio que desconversaram ali, eles entenderam o mal que estava voltando, né? Meio que desconversaram, não disseram nem que sim, nem que não. É por isso até que o Gillen tá aqui em Valfenda, ele e o pai dele. O pai dele a gente conhece lá no Hobbit, né? Mas enfim, o importante aqui é o Gillen, que é o representante dos anões. Ele conta que eles percebem o perigo e percebem que o que eles disserem a partir dali vai acontecer uma catástrofe. Então eles, na resposta que eles dão pro espectro, não é nem que sim nem que não, é não, a gente está ponderando. É porque ele queria comprar, né, forças para ele. Aí, muito bem, eles não aceitam, é por isso que eles vão lá para Valfenda pedir conselho ao Elrond. E é quando eles deparam com o Frodo lá, tem toda aquela história toda que o fim está próximo. O que a gente tem que fazer a partir de agora? E a gente descobre também que o Sauron tentou comprar o Gandalf. Ofereceu
um poderio assim muito grande pro Gandalf, e o Gandalf resistiu. Graças a Deus. Só que aí o que aconteceu? O Gandalf resiste, mas o Saruman, aquela bruxa velha, não, gente, pra mim, o Saruman é uma bruxa velha. Uma bruxa velha muito, mas muito da chata, sinceramente. Saruman, pra mim, é uma bruxa velha. Então, a partir de agora, sempre que eu falar da bruxa velha, é o Saruman. Então, vamos seguir. A gente entende que o Sauron sempre percebeu esse potencial muito grande do Gandalf, né? Aí a gente já fica, então é por isso que as investidas dele é tão direcionada ao Gandalf em algumas vezes, né? Porque ele já tá ligado quem é o Gandalf, ele já tá ligado que ele tem ali um poder superior, já tá ligado que ele tem o potencial de peitá-lo. Muito legal. E outra coisa, assim, nessas partes aqui que, minha gente, eu tô detestando o Boromir, eu odeio o Boromir. A palavra é muito forte, mas, sinceramente, eu detesto ele, porque, assim, em qualquer situação, desde o Conselho de Elrond, em qualquer situação, assim, que eles estão conversando do perigo, de que não tem como fugir, é muito perigoso, mas a gente não tem como fugir, tem que destruir o anel. Ele fica, mães, vocês falam isso, mas e se a gente usasse o anel? Aí chega em outros momentos que ele diz assim, vocês estão falando isso, mas eu não concordo com isso. Em um determinado momento que é sobre o caminho. Qual caminho a comitiva deve seguir? Ele, eu não concordo com esse caminho. Não tem para onde ir, eles estão praticamente cercados, não tem para onde ir. O caminho é entrar em Moria. Gente, eu estou aqui sem o meu consentimento, não dá para ir para outro lugar. Eu sei, é perigoso, é uma situação assim complicada, não é um lugar que ninguém queria estar, mas não tem pra onde ir. Então cala a boca e só segue. Detesto, sério, eu detesto o Boromir, detesto. Toda vez que ele abre a boca, ele é um insuportável. Ele só tá aqui nessa série pra ser insuportável. Insuportável. Nossa, ele é insuportável. Eu só tenho essa palavra. Eu só tenho essa palavra para o Boromir. Insuportável. Saruman, bruxa velha. Boromir, insuportável. Aí, né, voltando lá no Conselho de Elrond um pouquinho, que eu não sei se eu falei isso aqui pra vocês, mas meio que o Elrond anima eles da seguinte forma. Ele diz assim, esta demanda pode ser tentada pelos fracos com a mesma esperança dos fortes. Porém, assim costuma ser o curso dos feitos que movem as rodas do mundo. As mãos pequenas os fazem porque precisam. Então, sabe, né? A responsabilidade é dos nossos pequeninos. Aqui, cheguei. É no capítulo Uma Jornada no Escuro. Minha gente, que insuportável. Deixa eu ler pra vocês. Aí eles estão ponderando, né? O Gandalf não quer passar por Moria. O Aragorn muito menos. Então quem tá guiando é o Gandalf. E a situação que eles estão aqui é muito frio por cima, né, da montanha. Não tem condições de eles passarem. Eles escutam lobos que estão cercando eles, os orcs estão vindo atrás deles. E assim, se eles tentarem ir por cima da montanha, os hobbits vão morrer. Porque até, tipo assim, o nível da neve que tá no chão, tipo, eles ficam submersos. Não tem condições, eles não conseguem se manter aquecidos. Até eles mesmos, os maiores, estão com dificuldade. Só não o Legolas, né, que ele tem o passo fino, ele não afunda tanto. Mas ainda assim, é uma caminhada ferrenha. Aí ele, eu não irei, a não ser que o voto de toda a comitiva me seja contrário. O que dizem Legolas e o povo pequeno? Tipo assim, querendo fazer um motim no momento de tensão, no momento que eles estão sendo perseguidos. Tá vendo? Ele é insuportável. Não suporto o Boromir, sinceramente. Mas enfim, durante esses primeiros capítulos aqui do segundo tomo, basicamente a gente acompanha as dificuldades da trajetória, como essa desse tipo que eu falei aqui para vocês, que chegam em determinados momentos que eles ficam numa encruzilhada. Se a gente seguir por esse lado, a gente vai se distanciar da nossa rota, a gente vai ter que dar uma volta muito maior. Mas se a gente for por esse caminho, o perigo vai se acentuar, então a gente vai sofrer assim, pode ser que a gente sofra algumas perdas. Então, geralmente, eles optam por caminhos mais longos, porque não tem o que fazer. E, nesse caso, eles têm que passar por Moria.
que é assim, tenebroso, tá? É tenebroso. No escuro, imagina, você tem que passar por um lugar escuro, sem tipo assim, dentro de uma pedra, basicamente, né, que é dentro da montanha, no escuro, na profundidade, aquele ar quente, aquela coisa assim, ver um pingo de luz. Nossa, eu ia lendo, eu ia pensando assim, meu Deus, se eu tivesse que passar por uma situação dessa, eu morreria em 5 segundos. Morreria em 5 segundos sufocada, porque, meu Deus do céu, só de pensar, de estar num local que não dá pra ver luz, já é um problema. Você é guiado por uma pessoa que está na sua frente com uma flechizinha de luz. E ainda tem que estar, tipo assim, não tem pra onde passar corrente de ar. Não passa. De vez em quando é que eles sentem alguma coisa, mas é um ar quente. E a gente é desesperador, desesperador. Aí, né, eles vão pra lá. Inclusive, eles demoram muito para chegar aqui nessa porta, tá? Eu pensei que era um pouco mais acessível e não é tão acessível assim, demoram. Tem aquele monstro, né, que agarra no pé do Frodo quando eles já estão prestes a entrar em Moria. É assim, a gente percebe, nesse momento aqui que a gente acompanha eles pelo caminho, a gente percebe que o Sauron tem olhos em todos os lugares. Animais, aves, não que aves não seja animal, mas enfim, vocês entenderam. Animais terrestres, aves, até árvores estão sob o comando de Sauron. Então, assim, são espias. Para onde a comitiva está indo, ele está sendo avisado. Então é por isso que eles conseguem sempre chegar, alguém ali sempre chega no encalço deles para tentar acabar com a vida deles. Entrando em Moria, que é esse lugar tenebroso, porque é enorme, enorme. O Gandalf sabe o caminho, mas faz muito tempo que ele não vai para lá, não faz muito tempo que ninguém vai para lá. Então, assim, ele esqueceu. E mesmo, não, eu esqueci do caminho, mas chegando lá eu vou lembrar. Não tem como ser assim, porque não dá pra ver. É uma aflição, assim, uma aflição atrás de aflição. Mas eles conseguem caminhar também. A caminhada dentro de Moria até que é tranquila por bastante tempo. Só é incômoda porque eles não conseguem ver nada, né? Mas, de certa forma, eles não encontram muitos perigos, assim, o tempo todo. Porque, assim, a gente veio da experiência de assistir o filme, a gente vê aquela agonia o tempo todo lá em Moria, né? Mas demora, para chegar naquele momento ali, demora um pouco. Dias. E eles vão andando até que eles chegam na câmara lá, né? Onde eles encontram o túmulo de Balin, que eles pegam o livro de Marza. Gente, se eu pronunciar alguma coisa errada, me perdoe, porque eu tô pronunciando da forma intuitiva que eu vou lendo e vou acreditando que é assim que se pronuncia. Mas, caso não seja assim a pronúncia correta, perdoe-me desde já. Aí eles chegam num local que é um túmulo, né? E tem ossos assim das pessoas. Aí eles vão entendendo pelas páginas aqui desse livro como foi que chegou naquela situação tenebrosa, né? Porque o pessoal que estava ali dentro foi cercado, obrigado a ficar ali dentro até morrer. Assustadoramente assustador. Uma coisa interessante que eu estava até esquecendo de comentar. Quando eles entram em Moria, em alguns momentos o Frodo se sente assim, como que ele estivesse escutando passos leves. E em alguns momentos ele olha em alguma direção e vê dois lampejos de luz, como se tivesse dois pontinhos olhando para ele, como se fossem olhos. E por muito tempo, a gente não sabe. Inclusive, eu tô no capítulo 7, né, desse segundo tomo, terminei o capítulo 7. E a gente não sabe ainda, mas eu comigo mesma, acredito que seja o Gollum. Pela maneira que ele é descrito, né, por quem vê ele depois. Que ele vem se arrastando, não sei o que, uma criatura estranha. Eu acho que é o Gollum, que desde Moria que ele tá seguindo a comitiva. Só que é muito assustador, porque tá no escuro, e de repente o Frodo olha pra um canto assim, tem dois olhos. Deus me livre! Nossa Senhora, Deus me livre! Tem algumas partes aqui nesse livro que é muito assustador. Não é tão assustador, oh meu Deus, filme de terror.
Porque assim, eu sou adulta, eu não vou ter medo de algumas coisas, né? Mas a gente pensando que essa literatura aqui ela vem logo depois do Hobbit, né? Que é um livro infanto-juvenil. Chega uma pessoa assim, que eu tenho... Uma criança, né? Assim, 12 anos por aí, que é um pouco medrosinha, ela se apavora completamente. Mas não deixa de ser incrível. Enfim, depois que eles leem essas passagens, né, desse livro, entendem? Não, a gente não pode ficar aqui, não tem pra... Se a gente continuar aqui, a gente vai ficar trancado como eles. Inclusive, deixa eu ler aqui pra vocês o trechozinho final das páginas do livro, que é tipo desesperador. Não podemos sair, o fim chega. Depois tambores, tambores nas profundezas. Não podemos sair, não podemos sair. Horrível. E quando eles terminam de ler, né, quando o Gandalf termina de ler isso aqui, eles se sentem tipo assim, não, a gente fechou a porta, nós estamos presos aqui. A partir daí, as coisas começam a acontecer, eles começam também a ouvir certos tambores, e dizem, não, a gente tem que dar um jeito de sair daqui, porque senão a gente vai ficar preso e vai morrer aqui, acabou-se o mundo. E eles conseguem sair, só que nessas que eles conseguem sair de lá, né, vem o Balrog. Minha gente, a descrição desse monstro é monstruosa, que ele é uma sombra enorme. Ele é tanto sombra quanto fogo, uma coisa tenebrosa. E, tipo assim, o Gandalf disse assim, olha, nem o poder que a gente tem aqui vai fazer nada, então corre. Eles, uma carreira, tem que correr. A ponte para sair de Moria, claro, não podia ser diferente. É uma fileirinha de ponte, porque tem que passar um atrás do outro, não dá para ir assim, duas pessoas ao lado, de tão fininha que é, tem que ser fileirinha indiana, né? E assim, minha gente, será possível? Não dava para ser uma coisa só um pouquinho mais larga, não precisava ser grandiosa, porque o Gandalf diz, né, que aquela ponte era uma ponte estratégica, porque se algum inimigo invadisse Moria, os anões passavam por ela e destruía ela e assim vencia o inimigo. Beleza, tudo bem, é para ser estratégico, mas uma finurinha, no momento de desespero, passar por uma corda bamba. Mas enfim, dá certo, né? Para ser guerreiro não é qualquer um, então assim, se você é qualquer um, você vai morrer nas primeiras. Então, para ser um bom guerreiro, para chegar até o final da batalha, quiçá vencer a batalha, tem que ser incrível, né? Quando o Balrog vai, de fato, de encontro, né, ao Gandalf, em cima da ponte, o Gandalf diz, não, passa todo mundo e eu vou ficar. Só que, por um momento, assim, o Aragorn, o Legolas e o Boromir ficam, tipo assim, não, a gente não vai deixar você para trás. E eles ainda lutam ali, o Legolas com a arco e flecha dele, ainda atinge algum. Aí o Legolas é o primeiro que vê que é um Balrog, né? Tipo, ele grita, o Legolas dá um grito assim, desesperado. Tipo, não, é o fim, a gente vai morrer aqui e agora. Só que aí, né, nesse momento que o Gandalf toma a frente e começa a cena mais épica que eu já li em toda a minha existência até o presente momento. Que é assim, minha gente, olha, ai meu Deus, eu só faltei gritar na hora que eu tava lendo isso aqui, só que eu tava lendo à noite, né? Meu marido tava assim assistindo do lado, não dava pra gritar, mas meu Deus do céu, só faltei sair correndo pela casa. É muito bom, muito bom, muito bom. Não pode se passar. Quando ele fala assim, não pode se passar, nossa, eu me arrepiei toda. Não pode se passar. Sou servidor do fogo secreto, brandindo a chama de Anor. Não pode se passar. O fogo escuro não te levará. Chama de Udum, volta para a sombra, não pode se passar, minha gente. Incrível, 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 incrível. Quando eu terminar isso aqui, eu vou assistir A Sociedade do Anel, o filme de novo. Eu queria assistir nesse momento, quando eu cheguei aqui nesse momento, eu queria ir assistir. Só que não,
deixa eu chegar até o final, faltam poucos capítulos, chegar até o final que eu vou assistir, mas eu tô assim, me coçando, eu quero muito ir assistir, porque eu quero, assim, contemplar diante dos meus olhos essa parte, mais uma vez. Então, eu fiquei tão assim, tão obcecada com essa parte, tão obcecada que, tipo assim, isso foi à noite, né, quando eu li. Quando foi no outro dia, que era pra eu continuar a leitura, eu não conseguia. Eu ficava voltando, ficava aqui lendo, repetindo, e aquela emoção, sabe? Enfim, coisas da minha cabeça. Aí ele continua, né? Ele derruba a ponte e o bichão cai lá. Só que, né? A gente sabe o que acontece. O Gandalf é amarrado pelos joelhos e é puxado para baixo. Aí ele grita pro resto da comitiva: fujam, seus tolos. E eles fogem. Assim, eles ficam paralisados. Só que aí o Aragorn diz: não, se a gente continuar aqui, a gente vai morrer todo mundo. Não. Aí ele dá um jeito assim de se recompor, vai puxando a galera: não, vamos embora. Eles saem, corre ainda por bastante tempo, e depois eles ficam um tempo assim devastados, chorando assim absurdamente, inconsolavelmente. Só que eles não podem ficar muito tempo parados chorando, porque os orcs estão vindo aí, né? O mal tá vindo atrás deles, então eles têm que correr. Aí eles tomam assim um ânimo para seguir em frente. Só que eles vão assim meio sem saber o que estão fazendo, porque, minha gente, é desesperador. Eles amavam o Gandalf. Eu amava o Gandalf. Então, assim, meu Deus do céu. É linda essa cena, é épica, mas é muito triste. Tipo, você vê alguém que você ama caindo num penhasco, um demôniozão que levou ela para as profundezas do inferno. Nossa, horrível. Seguem o caminho que o Gandalf pretendia seguir para chegar a Lothlórien. Eu não sabia falar esse nome na minha cabeça. Eu olhava para isso aqui, eu falava Lothlórien, mas aí, né, o meu marido disse: não é Lothlórien, é Lothlórien. Tô tentando falar, toda vez que eu vou ler, eu paro e falo Lothlórien, desse jeito, porque eu não consigo falar assim, corridamente, né, normalmente. Eu tenho que dar essa pausa. Não sei pronunciar essa palavra. E aí, eu pensava que Lothlórien era um pouco mais, não acessível, né? Porque fica no meio de uma floresta fechada, né? De uma mata fechada, assim. Mas eles ainda andam muito para chegar no palácio lá da Galadriel. Andam demais. Não é um palácio, mas assim, é um palácio. Eles andam demais. A minha impressão era que, tipo assim, não é tão longe assim. Mas eles chegam perto, eles entram na mata, né? Pra meio que despistar os orcs, porque eles estão fugindo dos orcs de qualquer maneira, eles têm que continuar. E entrar na mata é essa forma, né, deles conseguirem despistar os orcs. Aí tem um riozinho assim, que eles atravessam. Não, vamos atravessar o rio, porque aí a gente já fica mais próximo do destino, e também depois, pra gente dar uma descansada, a gente muda a rota, sai um pouquinho da trilha que a gente fez, para um lugar pra gente descansar. Só que nisso, ali perto, eles dão uma pausa assim na outra margem do rio, por 2 motivos. Eles estão muito exaustos e ainda estão com o coração muito pesado de luto, né? Aí eles ficam, o Legolas até canta uma música para eles sobre a floresta, né, de Lothlórien. Nisso, os elfos que moram lá encontram eles. Eles já sabiam que eles estavam lá, mas encontram eles e assim, interagem com eles. E por reconhecer a voz do Legolas e reconhecer a canção, eles não chegam lá matando todo mundo, né? Aí em Lothlórien, o Boromir, de novo, é um insuportável. É naquela parte que eles estão tentando sair da trilha, né? Para se proteger sozinho antes de chegar, antes de ter contato com o pessoal de Lothlórien. O Boromir já tá contestando, né? Por que a gente tem que entrar na mata fechada, tal? Não tem uma estrada em linha reta pra gente seguir? Como que vai ter uma estrada? Se tivesse essa estrada, e se a gente fosse por ela, o mal de todos os lados chegaria até a gente facilmente.
O problema é esse, do Boromir, é que ele sempre tá tipo assim, ai, por que a gente tá fazendo o caminho mais difícil? Vamos pelo caminho mais fácil, vamos pelas estradas. Só que aí, se eles tentarem ir pelas estradas, o povo que tá amando o Sauron vai encontrar eles assim, e eles vão morrer tipo, assim também. Então é por isso que a comitiva tá precisando fazer essa rota longínqua e tipo dar voltas. A trilha deles é sempre assim, eles vão pela trilha, mas tem que contornar, tem que fazer tem que rodear, tem que fazer um labirinto. Por quê? Para ser difícil dos inimigos, que a perseguição é certa, que está acontecendo, não encontrar eles facilmente. E se encontrarem, se aproximarem, ser difícil de encontrar onde eles estão exatamente, para eles ouvirem de longe que está acontecendo alguma coisa e escaparem. Só que ele fica o tempo todo querendo debater. Ai, eu não concordei com esse caminho. Ai, porque não, cala a boca. Sinceramente, um chato, um insuportável. Aí assim, ele fica meio receoso, porque ele diz assim, ah não, a gente já ouviu falar dessa floresta lá em Gondor, quem entra nessa floresta nunca sai ileso. Aí o Aragorn fala, olha, não fale assim, porque nunca sai ileso, parece que acontece algum mal com a pessoa lá dentro. Mas o Aragorn diz, não, você não deve falar assim, não é ileso a palavra. Você deve dizer assim, quem entra lá nunca sai inalterado, ou seja, há uma mudança na pessoa depois que ela entra em Lothlórien. Chique essa palavra. Há uma mudança, mas não é para o mal. Ele tá com medo, né, que a estrada seria perigosa. Aí o Aragorn diz assim, olha, não há nenhum mal em Lothlórien. Se houver, é porque algum homem trouxe consigo. Aí já é uma alfinetadazinha. E ele repete isso mais algumas vezes, quando o Boromir tá com... Ele fala, não, se houver algum mal, se a gente encontrar algum mal, é porque algum homem trouxe com ele. Aí a gente já fica aquela... esse cara, desde o início, desde o Conselho de Aragorn, que ele tá... Ai, por que a gente não usa o anel? Ai, deixa eu ver o anel. Ai, deixa eu tocar. Esse cara, hein? Aí, quando eles vão atravessar esse riozinho, o Legolas diz assim, eu vou tirar meus sapatos e vou colocar meu pé, porque as águas têm uma propriedade que cura você. Não é que cura, tipo, alivia os cansados, né? Passar por ela, e eles, quando eles vão caminhando, eles sentem, tipo assim, o fardo, o peso do cansaço sendo lavado, sendo aliviados. Aí o Legolas canta aquela musiquinha, o pessoal, os soldados, né, de Lothlórien encontram eles. O que acontece? Eles não confiam muito de início na comitiva, mas o Elrond mandou uma mensagem dizendo que uma comitiva iria possivelmente passar por lá. Aí eles já estão meio que cientes. Ele confia somente e primeiramente, por causa de que tem um elfo na comitiva e por causa do Frodo e do Aragorn, que eles conhecem o Aragorn. O Aragorn é amigo dos elfos, né? Então, aí por causa do Legolas e do Aragorn, eles confiam no Frodo. Né, o Frodo é o portador do anel, então assim, é um dos principais. Aí ele deixa os outros passar. Só que quando ele vê o Gillen, que é um anão, eles tipo tem nojo. Basicamente, porque assim, a ganância dos anões trouxe a grande parte da devassidão que está esse mundo, né? Então eles não gostam muito não. Inclusive para eles seguirem caminho, né, para eles abrigarem ele em Lothlórien, o Gillen, ele diz assim, a gente vai levar vocês, mas ele vai vendado, porque ele não vai ver nada que tem aqui não. Basicamente ele fala isso. Aí fica aquele impasse, aquela coisa, o Gillen vai se sentindo mal, né, querendo ou não. Aí o Aragorn, não, quer saber? Se precisa que ele vá vendado, todo mundo vai vendado. Aí o Legolas fica meio assim e tal, mas vai todo mundo vendado por bastante tempo. É isso que eu vou dizendo pra vocês. Eu pensava que era um pouco mais curto esse trajeto para chegar até o Palácio de Lothlórien. Mas não tem como ser, porque senão eles já teriam sido encontrados por outros povos, né? Então, assim, faz sentido eles terem, assim, estarem nas profundezas da mata, bem escondidos e guardados. Em determinado ponto que eles encontram outros guardas, né, de vigia ali, e já tem uma mensagem da Galadriel, né, porque ela sabe de tudo, diz assim, não, o pessoal tá liberado, eu conheço eles, sei quem eles são.
Aí eles podem tirar a venda, eles vão vendo o caminho, aquela coisa linda demais, aquela beleza. Inclusive o anão, né, eles deixam ele tirar a venda e tal. Eles vão pelo caminho, demora bastante mesmo. Aí eles estão tendo uma conversa, né, antes de eles caminharem, quando eles estão vendando todo mundo. O Gillen diz assim, não, se eu me machucar aqui, eu vou reclamar, vou reivindicar, tal, alguma coisa assim. Nisso eles vão conversando, aí o Merry começa a conversar com o rapaz, né? Porque o guarda vai falando, não, nós somos os últimos e tal. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que ir para as praias longínquas, lá para o norte. Aí o Merry disse que perto do condado, ele via, né, os elfos passando. Aí ele disse assim, não, então no caminho você pode me contar alguma coisa como é esse porto lá. Aí eu não posso contar porque eu nunca vi, nunca saí da minha terrinha. E se eu soubesse como era o mundo, eu teria ficado por lá mesmo. Aí ele diz assim, nem mesmo para ver a bela Lothlórien? O soldado fala com ele, né? Ele continua. O mundo está deveras repleto de perigos, e há nele muitos lugares escuros. Mas ainda existe muita coisa que é bela. E, por muito que em todas as terras o amor já esteja mesclado ao pesar, talvez ele se torne maior. Eu achei linda demais essa frase, linda. Apesar de todo o mal que possa haver no mundo, o amor, né? A luz pode resplandecer e a gente pode encontrar amor em algum lugar. Achei lindo demais, fiquei emocionada. Eles são recebidos, né, pela senhora Galadriel e pelo senhor. Tá escrito Celeborn, Celeborn, para mim. Mas eu lembro que alguma pessoa me disse, ou eu vi em algum vídeo no canal Bolseiro, e eu digo que é Celeborn. Não sei se é Celeborn ou Celeborn, mas em todo tempo eu ficava falando Celeborn. O Celeborn, quando ele conta, né, diz assim, na mensagem do Elrond disse que tinha 9, porque aqui só tem 8. Aí eles contam, né, toda a escuridão que aconteceu lá em Moray, que como o Gandalf caiu. Aí ele meio que se arrepende de ter abrigado eles. Meu Deus, que mal é esse e tal. Aí a Galadriel interfere, né, meio que diz assim, olha, não, você não pode julgar dessa forma, porque o caminho do Gandalf já estava traçado, basicamente. Até ele mesmo já sabia que o caminho dele levava para aquele momento. Meio que ela entende, né, que ele caiu ali, mas o plano para o Gandalf, assim, são coisas maiores. Então, aquele momento crucial ali, por mais triste, pesaroso que seja, tem uma coisa importante para a história. Aí ele, não, desculpa, ele fica meio em silêncio assim, não, me desculpe e tal, não deveria ter falado isso, foi força do momento. Aí ele vai, manda todo mundo ir descansar, né, tomar um banho, comer e descansar. E uma coisa que fala aqui é que eles ficam dias em Lothlórien, na verdade tá assim, que eles ficam dias ali em Lothlórien, pelo que eles conseguem lembrar, tipo assim, outro lugar que meio que foge do espaço-tempo. Quando foi lá na casa do Tom Bombadil, lá não sei quando, faz tempo isso, aconteceu a mesma coisa, que ele tinha a sensação que estava vários dias ali. E agora Lothlórien tem isso, eles passaram alguns dias pelo que eles lembram. Então, provavelmente, eles passaram semanas lá, talvez um mês. Chega um determinado dia, né, que é quando ele tem essa consciência de que, não, faz uns dias que a gente está aqui, o Frodo, eu digo ele, é o Frodo. Ele meio que sente um pesar de novo no coração, um peso que ele sentiu lá em Valfenda, que é aquele peso, não, tá chegando o dia que eu tenho que continuar a jornada, tô aqui protegido, mas essa proteção vai acabar porque eu vou ter que seguir a minha estrada e o perigo vai voltar a estar no meu encalço. Aí ele sente esse pesar, aí ele tá conversando com o Sam e diz assim, não, mas a gente vai ter ainda, desde que a gente chegou aqui, a gente não viu mais, né, a Galadriel, mas eu acho que a gente vai ter ainda um encontro com ela vai nos ajudar, vai nos auxiliar, vai nos dar alguma coisa para acalentar o nosso coração. E nisso, ela vem, né, andando majestosamente, dá um sinal para eles e leva eles para o espelho de Galadriel. Minha gente,
que top. Assim, né? Top, porque é uma coisa assim grandiosa, épica de se ler, né? De se imaginar. Mas assim, ela é muito assustadora. Muito assustadora. Todos irão me amar e se desesperar. Eu tava lendo essa parte, assim como eu tava lendo A Queda do Gandalf, eu tava lendo essa parte com a imagem do filme na cabeça, que ela fica... Aqui narra que ela fica grandona, sem medida, fica altiva, sem medida, ela se torna uma gigantona. Assustadoramente assustador. Mas, legal. Enfim, cheguei nessa parte. É um momento assim, o espelho de Galadriel, é uma coisa assim que o único momento de Sam, né, ele meio que quer voltar para casa, porque quando ele olha pro espelho, ele vê o condado, né, sendo destruído. Aí ele fica com medo, né, de perder o pai dele. Totalmente compreensível. Mas aí ela diz, olha, você não pode voltar. Não dá para você voltar. E ela explica para ele que às vezes o que o espelho mostra pode ser o que já aconteceu, mas às vezes é o que talvez possa acontecer. E esse talvez que possa acontecer pode ser que nunca aconteça. Aí ele fica um tempo assim, cabeça baixa, chorando, mas ele pondera e diz, não, eu vou seguir com o Sr. Frodo. Tendo fé de que o que eu vi lá não vai se concretizar, e o condado tá bem, e o meu pai tá bem. Aí ele se tranquiliza, e o Frodo começa a conversar com ela, quando ele vê uma estrela assim no dedo dela, né, que é os 3 anéis que o Sauron não tem acesso. Ele tá procurando, e ela diz que tem conhecimento dos pensamentos do Sauron, eu não sei como é que funciona isso, não sei se ela tem, assim, uma ciência daquilo que ele quer, né, que seja encontrar esses anéis que estão com os elfos, que um está com ela, ou se ela de fato consegue ler pensamentos, assim, pelo menos perceber a intenção do Sauron. Não entendi muito bem, mas eu acho que seja a primeira opção, que ela consegue ficar ciente da intenção dele. Ela diz que ele sempre está procurando por ela, mas ela está escondida. E tem uma coisa que ela fala que é bem triste pro Frodo, quando ele oferece para ela, né, o anel. Ela disse, o meu coração por muito tempo desejou, muito tempo ponderou, né, o que eu faria com esse anel. Mas no início seria bom, mas não... Depois, aí ela começa, né, aquela coisa de todos iriam me amar e se desesperar no lugar do Senhor do Escuro, seria uma rainha linda e terrível. Enfim, ela tá contando pra ele que o Sauron suspeita que o anel tá com ela, né? Aí ela diz assim pra ele, não vês agora, porque tua vinda é para nós como as passadas da condenação? Pois, se fracassares, estaremos revelados ao inimigo. Porém, se tiveres sucesso, nosso poder diminuirá e Lothlórien minguará. As marés do tempo a varrerão. Ou seja, a era dos elfos realmente está acabando. Independente do que acontecer, é o momento dos elfos partirem. Ai, gente, é triste. E chega no capítulo 8. Adeus a Lórien. Não li ainda, vou ler. Mas até aqui, como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu tô obcecada, ensandecida. Inclusive, eu tô demorando aqui para terminar esses últimos capítulos, porque eu não quero, mas eu sei que tem mais 2 livros ali me esperando, só que eu não quero, gente. Não quero que acabe, mas vai acabar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, né, o caminho até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal para ver o final dessa história. Tchau, tchau!